Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Diniz. Hoje é sexta-feira, dia 8 de abril de 2022. Tudo bem, gente? Vou falar com vocês aqui a respeito de um assunto que eu comecei no vídeo da segunda, né? Era o mesmo conteúdo aí do meu artigo, que sai terça-feira no jornal Tempo, e aconteceram desenvolvimentos aí durante a semana, e eu acho interessante comentar, né? Nós estamos nesse momento, tanto na política mineira quanto na política nacional, discutindo aí a formação de chapas, né? Quem vão ser os candidatos, quem vão ser os vices, quais os partidos vão se agrupar, vão compor e de que forma vão acontecer essas composições. Então estamos aí em um momento de grande especulação, né? E a gente acessa aí os sites de notícias, as especulações estão correndo para todo lado. Mas algumas coisas, gente, não convém especular, não, porque elas estão mais ou menos prontas, mais ou menos maduras, né? Então a ideia desse vídeo hoje é falar isso. Olha, o que já está tão claro, assim, já está tão maduro que não vale nem a pena especular, não vale nem a pena esperar. E eu estou falando isso, gente, eu posso errar, né? Eu posso errar, mas como eu vou colocar para vocês, tudo indica que as coisas caminhem para esse lado. Eu vou usar uma fábula aqui, gente. Quem já foi meu aluno sabe que eu detesto falar de fábula, né? Então é aquela história, né? O mundo não gira, capota, né? A gente sempre acaba queimando a língua, mas é uma fábula que eu achei muito engraçadinha, né? Muito gráfica, né? Muito divertida. Então, né? Acabei aqui queimando a língua mais uma vez e usando uma fábula para poder explicar algum conteúdo que eu estou querendo passar. Então é aquela história, né? A gente vive para pagar a língua, né? Queimar a língua e pagar boleto, não tem escapatória. Então vamos lá. É aquela fábula do escorpião e do sapo, né? Tem várias versões aí para ela, mas são mais ou menos parecidas, né? Então o escorpião está ameaçado de morte, em uma inundação, em alguma coisa desse tipo, e pede carona para o sapo, que nada, né? Que sabe nadar, né? Então o sapo, muito bonzinho, acredita no escorpião, né? Que a situação ali de necessidade fez com que o escorpião repensasse melhor, sei lá, mudasse aí o seu jeito de ser. Então o sapo, né, coloca o escorpião nas costas e vai nadando aí até chegar no lugar seguro. Quando chega no lugar seguro, o escorpião ferrou o sapo e o sapo morre. E nos últimos segundos de vida, o sapo pergunta, né? Bem no estilo das fábulas, né? Um sapo aí bem teatral, né? Ele pergunta por que o escorpião ferroou e matou o sapo, né? E o escorpião diz que ele não pode evitar, que a natureza dele é essa, né? Ele é agressivo, ele ataca, então é isso que ele faz e é isso que ele vai sempre fazer. Ele não mudou a natureza dele por causa da situação da conjuntura ali. Tem uma outra versão dessa fábula que o escorpião ataca o sapo no meio da água e os dois afundam juntos, os dois morrem juntos, tendo esse diálogo aí filosófico, né? Por que você me atacou, sendo que nós dois vamos morrer juntos? E o escorpião, eu sei que nós vamos morrer juntos, mas essa é a minha natureza, é o que eu faço. O que eu faço é atacar as pessoas, né? Essa fábula é conhecida, né, gente? Tem várias aí pessoas que já utilizaram, inclusive aquelas palestras motivacionais, de autoajuda, né? Bastante questionáveis, que adoram começar com fábula. E essa é uma das preferidas. Por isso que eu falo que eu tô queimando a língua aqui. Mas essa historinha me veio na cabeça, gente, com essa questão das especulações. E eu estou falando, né, como o título do vídeo já diz, né, do governador Romeu Zema e do Partido Novo. Vamos lá, gente. Desde o início do governo Zema, ele vem mostrando, aliás, até desde a campanha dele, mas né, nesse momento ele ainda não tinha um poder, né, mas desde o início do governo dele, nas primeiras semanas de governo dele, ele vem deixando claro um desprezo pela política e pelas pessoas que fazem política muito grande, né? Não mede palavras, ele sempre se refere aos políticos em geral, aí eu estou falando como categoria, né? De uma forma assim que vai do agressivo e desrespeitoso até o desdenhoso. Gente, eu não encontro exceções, viu? Eu consigo lembrar de várias situações em que ele
se coloca como alguém que está acima dos políticos, aí políticos em geral, tanto do executivo quanto do legislativo, né? E que Minas Gerais está como está por causa dos políticos e tal, é sempre uma culpa constante. E especificamente falando do poder legislativo, ele tem uma birra, eu já falei isso em outros vídeos, isso não é segredo para ninguém, não é escondido por ninguém, né? Ele tem uma pirraça especial em relação ao legislativo, né? A Assembleia Legislativa. E nas primeiras semanas de governo, ele visitou a Assembleia, como é de costume pelos governadores em início de mandato, né? E declarou que ele esperava, não foi a única vez que ele falou isso, mas essa chocou um pouco, né? Ele esperava que os deputados fizessem o trabalho deles, né? Que é aprovar tudo que o governador manda para lá. E o legislativo demorou para entender que isso era realmente a mensagem dele, né? Com esse nível de falta de cuidado, falta de delicadeza, falta de respeito com o outro poder constituído democraticamente, mas assim foi o tempo inteiro. Né? Esse episódio, tem alguns episódios que foram mais graves, né, como a discussão dos recursos pagos pela mineradora Vale devido ao acontecido em Brumadinho, né, devido ao estouro da barragem em Brumadinho, e os bilhões que a Vale está dando ao Estado como parte da reparação. Né? O governador ficou extremamente nervoso porque os deputados quiseram participar da discussão, como esses recursos vão ser gastos. Né? Aí foi um show de grosserias aí, por parte do governador. Né? Também em relação à segurança pública, né? Essa questão da greve dos profissionais da segurança pública, né? Isso aconteceu no início de 2020, houve um ápice aí, quando o governador fez os articuladores do governador, né? O secretário de governo na época, Bilac Pinto, ele fez uma negociação com a Assembleia, construiu um acordo e o governador fez exatamente o contrário do acordo que o enviado dele tinha articulado, quer dizer, né, um bate-cabeça aí bem grave, né? E agora, quando esse assunto voltou à tona no final de 2021, início de 2022 também, o governador deu várias declarações agressivas em relação ao poder legislativo. Né? Eu destaco aí esses dois episódios porque cada um deles aí tem várias declarações. Né? Como eu falei no início, eu não consegui lembrar uma situação que o governador tentou ser conciliador do legislativo. Né? E é bom lembrar, gente, a Dilma Rousseff aprendeu isso da pior forma possível, né? A forma como a legislação brasileira ela coloca o poder está no legislativo. Né? Entre executivo e legislativo, gente, na legislação brasileira, né? O legislativo tem o poder de destituir o executivo, mas não o contrário. Tá? A figura do impeachment, não vou entrar em detalhes, não interessa entrar nos detalhes de cada situação, mas existe uma previsão legal de que o legislativo destitua o chefe do executivo, mas não existe a figura na lei brasileira de que um presidente, que um governador possa fechar ou possa dissolver o legislativo. Para deixar claro para vocês, o poder e importância que o legislativo tem dentro da democracia brasileira. Né? E isso está claro na lei, isso não é uma questão de valor que eu estou colocando, que eu prefiro um ao outro. Né? Não, isso está bem colocado. E isso não foi compreendido pelo governador até hoje. Né? Cabe ao executivo colocar em prática aquilo que o legislativo debateu e decidiu. Então o debate pelo legislativo, ele é inevitável, ele faz parte da democracia, ele faz parte do dia a dia, não tem como sair fora disso. E ele tem que acontecer, porque nós temos 77 deputados cuja função, e todo o processo é feito para que isso aconteça, né, que vão representar a população mineira como um todo, inclusive, principalmente as minorias. Né, que estão, às vezes, as cidades de pequeno porte, às vezes as populações ciganas, quilombolas, que pelo fato de elas serem pouco numéricas
ou muito espalhadas no território, não quer dizer que elas não devam ser atendidas pelo Estado e que elas não devam ser escutadas pelo Estado. Então, essa questão do legislativo, gente, eu sempre falo isso em sala de aula. Quem foi meu aluno nas disciplinas de política me ouviu falar isso muito. Né? A discussão tem que estar aberta para toda a sociedade e o legislativo é a forma que isso aconteça. Se temos uma legislatura boa ou ruim, né, um conjunto de deputados que representa bem o seu público ou não, isso é outra conversa. Né? E isso também não passa pelo governador, isso passa pela população, como que a população agiu na forma de votar. Então é outra discussão e não cabe ao governador ou qualquer chefe de executivo rejeitar, né, o poder do legislativo. Né? Eu estou batendo nessa tecla e essa parte mais didática, gente, para não parecer que isso aqui é uma opinião, para não parecer que isso aqui é uma preferência ou qualquer coisa desse tipo. Né? Mas esse discurso do governador Zema, primeiro contra a política como um todo, depois contra o legislativo como um todo, ele é uma constante do início do governo até o final do governo. Né? E eu não acho que isso vai mudar. Por isso a parábola do sapo e do escorpião, né? A natureza do governador Zema e do núcleozinho de governo, o núcleo mais próximo de governo dele é essa. Eles são antipolítica, eles são antilegislativo. O governador falou diversas vezes que o legislativo tem uma mentalidade que atrasa Minas Gerais, que é retrógrada, que não quer andar depressa, sendo que ele vê esse andar devagar como uma discussão da sociedade, como os recursos devem ser gastos, quem deve ser atendido. Gente, esse é o motivo, o legislativo foi criado para isso, né, para discutir como vão ser utilizados os recursos da sociedade. Isso é só o mais importante, não é pouca coisa. E o governador coloca isso como um atraso, um sinal retrógrado, até ofendendo Minas Gerais, que ele fala que é um pensamento que é vigente em Minas Gerais. Bom, ele é governador de Minas Gerais, ele é mineiro. Se ele não estiver satisfeito, ele pode ir para São Paulo, né, junto com uma boa parte do secretariado que ele trouxe de lá. Mas é um parêntese, né, de como essa declaração foi infeliz. Né? E por essa natureza, gente, por essa constante que eu estou colocando de choque com o legislativo, de crítica à política como um todo, né, a qual eu não me lembro de uma exceção, né, é essa natureza do escorpião. Né, ou que o escorpião vem mostrando nesses mais de 3 anos. É muito pouco provável que Zema vai ter um vice político. Né? São especulados aí nomes tradicionais da política para compor como vice do Zema. Eu acho muito pouco provável, porque toda a trajetória do Zema tem sido antipolítica, antilegislativo. Ele deixou isso muito claro para todo mundo. Então a natureza do escorpião é essa. Né? Ele especificamente ele não gosta de políticos, ele não gosta de andar com políticos, não gosta de compor com políticos. Acho muito pouco provável que agora ele vai sair dessa trajetória que tem sido tão retilínea, tem sido tão coerente, né? nessa postura antipolítica dele. Então, eu pessoalmente acho que a escolha do vice de Zema, ou da composição da chapa como um todo, vai ser toda dentro do núcleo que pensa igual a ele. Algumas dessas pessoas não figuram nem no mundo político, são alguns empresários, algumas pessoas que estão aí no círculo pessoal dele. Acho que o vice vai sair daí, né, desse núcleo pessoal. E, dizendo a mesma coisa de outra forma, eu acho muito pouco provável que algum político com contradição, com história, vai se prestar ao papel do sapo. Né? Não tenha percebido que a natureza do governador seja essa, antipolítica, antilegislativo, antidebate. Né? Acho muito pouco provável que algum político com tradição, com trajetória, ele vai se prestar ao papel do sapo, né? Para dar carona a esse escorpião que deixa muito claro qual que é a natureza dele. Né? Acho muito pouco provável. Tá? Então eu estou especulando em cima das especulações, mas na verdade o que eu uso como material aí para essa especulação é aquilo que está muito nítido, é aquilo que o governador mostra no dia a dia, tá certo? Não é uma interpretação assim muito criativa, né? E na mesma linha, gente, eu faço a ligação com o que eu falei na segunda-feira, que é uma atuação do ex-governador Aécio Neves, né, colocando aí a importância, a necessidade que o PSDB tenha um candidato majoritário para a eleição para governador. E ao longo da semana, o PSDB de Minas Gerais e também no perfil
do agora deputado Aécio Neves, ele vem pontuando as realizações do período de governo do PSDB, que foram 2 mandatos de Aécio e 2 mandatos de Anastasia, né? Completando o mandato e depois um mandato inteiro de Anastasia. Então, isso também está muito coerente, né, com o que o Aécio falou. Essa tomada de protagonismo por parte não só do Aécio como do PSDB mineiro. Acho muito pouco provável, porque também há especulações se o PSDB vai compor com Zema para essa campanha de reeleição. Eu acho muito pouco provável que pessoas com trajetória na política, e o PSDB tem uma trajetória muito grande na política mineira, na administração pública mineira também, acho muito pouco provável que o PSDB de Minas vai se prestar a esse papel do sapo, né? Arriscar, né? Dar carona para esse escorpião aí, sabendo que a tendência muito clara é manter a natureza do escorpião, que é ferroar, no caso de Zema, que é ser antipolítica e antipolíticos, né? Não acho que isso vai acontecer por parte do PSDB de Minas. Se acontecer, que eu acho que tem uma chance muito pequena, o PSDB vai estar se apequenando, ele vai estar se diminuindo para encaixar em um lugar ali que não é privilegiado, que não é de tomada de decisão, que não é um lugar de destaque que Zema, por acaso, viria a deixar para esse eventual parceiro de chapa, que eu ainda acho que não vai ser a escolha dele. Tá certo, gente? Então, essa é a leitura que eu faço aqui ao longo dessa semana, né, em relação a essas especulações que estão acontecendo tanto, mas com base em trajetórias aí que a gente consegue enxergar com muita nitidez. Tá bom? Um bom fim de semana, um abraço para todo mundo, nos vemos, né, em breve. Tchau, tchau.